Meu
Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. É um prazer, irmãos, poder saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma satisfação estar na minha casa outra vez. Poder ter essa oportunidade ímpar de rever a minha igreja. De verdade, meus irmãos, é uma alegria. A igreja daqui de Franca, na Venezuela, tenho o prazer de saudar vocês na pessoa do seu pastor e também de minha esposa, a missionária Maria Helena. Um prazer, meus amados. Um abraço em cada um de vocês. A noite passada estava muito linda, o qual o nosso querido pastor fez a sua exposição. Olha que pregação fantástica, ficou gravada dentro do meu coração. E também nós levaremos esse DVD e vamos estar meditando nisso, creio que por toda a nossa vida. Felicito o pastor por essa mensagem. Deus te abençoe, pastor. Amados, todos vocês sabem, eu me chamo José Alexandre Alves, minha esposa, Maria Helena. Somos enviados daqui de Franca para a Venezuela no ano de 2003 e a igreja está estabelecida lá desde setembro, do final de setembro de 2003. Ela está cumprindo agora 6 anos e Deus tem honrado esse trabalho. É um trabalho que deu certo, tem crescido a igreja e Deus nos ha abençoado ali. E eu tenho certeza que vocês são os que seguram a corda. Eu creio que essa é a extensão da bênção que vocês também estão recebendo aqui, amém? Mas eu queria chamar a atenção da igreja a que abrissem vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Mas que é isso? O pastor está tirando o óculos para ler, né? Esse óculos dá para ver de longe. De perto não dá para ver com ele. Coisa tremenda isso aqui. Mas diz assim a palavra do Senhor: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Atos capítulo 17. Atos 17, versículo 3. Vamos estar lendo outra vez. Todos encontraram, amém? Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Todos nós, meus amados, conhecemos essa palavra que Paulo, ele fazia menção do nome de Jesus Cristo, onde ele passava, onde ele chegava, e foi o nosso apóstolo. Meus amados irmãos, nós chegamos ali na cidade de São Félix, também com um desejo profundo de mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós chegamos, havíamos ido àquela cidade apenas 2 vezes. Eu fui uma vez pregar lá e logo depois passei para deixar algumas coisas e depois, quando regressamos, já regressamos para fundar essa obra missionária ali. Todos vocês que têm o folder, viram aí o que está acontecendo ali.
Meus amados, hoje a Venezuela ela está passando por um problema político tremendo. Tem um índice de desemprego muito grande na Venezuela. A cidade mais perigosa da América Latina é Caracas. E o maior índice de delinquência, o segundo índice de delinquência na Venezuela é São Félix, a cidade onde a gente está. É algo impressionante o que ocorre na Venezuela hoje. E eu gostaria de convocar a igreja, assim como o nosso irmão Tonho, né? Que o pastor expôs ontem. Ele convocou a oração de toda a igreja, e o pastor está fazendo menção disso. Eu gostaria que vocês orassem pela Venezuela nesse sentido. A Venezuela, meus amados, é um país muito complexo. A nível político, é o país que mais sofreu golpes militares na América do Sul, na história da Venezuela. É um país que tem um recorde, um governo na Venezuela, eu não me recordo agora de mente, eu vou ver à noite se eu consigo lembrar. Um governo durou 2 horas sentado no poder e foi derrocado. Traz muitas coisas negativas o país, mas não é só isso. Tem uma coisa que aqui está o pastor Cláudio, esteve lá, eu creio que ele esteve na África, ele viu lá o pessoal dançando e coisa, mas eu vou falar uma coisa para vocês, para encontrar um país mais alegre que a Venezuela é difícil. Está aqui o pastor Adriano, vai lá também, vai ver. A alegria que tem lá é uma coisa, é um lado positivo, alegria, porque quando nós nos manejamos com a tristeza, fica difícil para que possamos sair adiante. Mas reside no coração do venezuelano uma alegria tremenda. E é justamente essa alegria é que nós estamos tratando de explorar. E eu entendo que somente a palavra pode mudar esse conceito. Pode mudar essa história. Pode mudar esse ponto negativo para algo positivo. E não importa se o homem é africano, se ele é sul-americano, se ele é europeu, não importa o que seja, se ele é asiático. Eu me recordo uma vez quando o irmão André veio aqui no Brasil, e nós, sul-americanos, temos essas coisas, essas peculiaridades de fazer o negócio muito nosso mesmo. O meu é melhor que o seu talvez é melhor que o meu, no seu conceito, o dele é assim. E ele viu essa diferença, ele percebeu no ar essa discrepância nossa, essa diferença que nós colocamos. E ele disse assim, na época que ele veio aqui, me parece que foi no ano de 89, que ele esteve aqui no Brasil. Foi, não, pastor? No ano de 89. E ele disse assim, que coisa impressionante, rapaz. Lá na Rússia, e quando era cortina de ferro, lá na Rússia não tem isso. Lá um padre abraça um evangélico e todo mundo ali é no amor do pai mesmo, porque todo mundo está arriscando o pescoço pela mesma causa, é uma coisa interessante. Agora eu vi essa diferença aqui. E nós vemos muito isso na Venezuela. Um reino dividido não pode prosperar jamais. E queremos também que vocês orem por isso, para que a igreja na Venezuela, para que o povo de Deus na Venezuela se una num só propósito, num só projeto. É o desejo que nós temos. A igreja cresceu na Venezuela, ela prosperou dentro do tempo que ela tem, ela prosperou. É coisa que o próprio povo de lá pergunta, mas como foi isso? Eu não sei, nós trabalhamos e pregamos.
Porque tem igrejas na Venezuela, eu estava conversando com alguns irmãos ontem. Existem igrejas na Venezuela que têm 50 anos. Pastor Cláudio, 50 anos, e tem 20 pessoas dentro. E quando você vê ali, por exemplo, 100 pessoas dentro dessa igreja, tem reunido ali 5, 6 igrejas que estão apoiando. Então eu entendo que nós não podemos pegar isso por parâmetro para a volta de Cristo, mas nós temos que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para que haja uma mudança nesse conceito. Amados, hoje na Venezuela, hoje está vivendo, todo mundo aqui sabe, já que o pastor mostrou lá o rapaz lá na Ásia com a camisa do São Paulo. Eu também sou São Paulino, eu gostei, mas era coisa que antigamente a gente não podia explorar isso, hoje pode, né? Pode explorar. Nós estamos falando de missões aqui, podemos explorar isso. E hoje nós temos uma emissora comunitária lá na Venezuela. E a febre do futebol na Venezuela hoje é uma coisa impressionante. Mas lá é a terra do beisebol, pastor. Como é que é? Como é que nós vamos fazer? Quando eu cheguei na Venezuela, pastor Adriano, eu levantava cedo, eu estava em Caracas. Eu levantava cedo, saía na esquina para comprar uma cachapa, um negócio que tem lá, gostoso, rapaz. Você vai comer cachapa lá, você vai pagar. Você vai comer cachapa lá, pastor, que é caro. Então, o que acontece? Eu saía e escutava o povo falando do beisebol, o beisebol, o beisebol, o beisebol, o beisebol. Eu dizia, Senhor, como que eu vou fazer aqui? Vocês vão conhecer um pastor lá, que eu ganhei muitas almas para a igreja dele lá. Eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor me ensina a regra do beisebol, porque eu preciso conversar com esse povo aqui. E nas manhãs, eu comecei a ir para lá e eles falando do beisebol, porque jogou Caracas com Magalhães e aquela coisa toda. Eu falei, não, rapaz, lá o juiz roubou. E ali houve um equívoco, por isso que ganhou e tal. Então todo mundo, a maioria era Caracas lá. Eu falei, não, eu sou Magalhães. Eu sou do Magalhães. Então aquilo me chamava a atenção porque eu sou brasileiro. Se eu sou brasileiro, o pastor Cláudio viajou muito, viaja muito. Ele fala que é brasileiro. Na Alemanha todo mundo quer saber de Ronaldinho, quer saber disso, daquilo. É o futebol que marca o Brasil. E eu comecei então a aprender do beisebol. Eu comecei a falar com eles na linguagem deles. E muitos hoje, em vez de falar de beisebol como primeira coisa, fala de Jesus como seu principal rei. Vocês estão entendendo? A Venezuela hoje, ela está vivendo uma febre do futebol, porque a Venezuela tem possibilidades, claro, vai dificilmente ir, mas tem possibilidades de ir para o Mundial. E o estádio onde a Venezuela acatou como casa é em São Félix, é em Porto Ordaz, o Centro de Entretenimento Cachamay. Ali cabe 42 mil pessoas, por certo, agora no dia 19, os meios de comunicações cristãos estão trazendo Marcos Witt para lá. E até a rádio nossa lá está lá no meio também do negócio. Está lá, aparece lá que nós estamos trazendo o Marcos Witt. Mas nós não põe nada lá não, só está anunciando que o Marcos Witt vem. Mas nós vamos trazer o homem, está lá, o Marcos Witt. E vamos lotar aquele estádio em nome de Jesus, dia 19 agora de agosto. Mas essa febre que eu estou dizendo para vocês, o que nós pensamos então? Nós temos essa emissora de rádio. Eu não posso mentir para vocês, que é todo mundo aqui. O que é isso? Eu gosto de futebol, eu gosto de futebol, eu gosto mesmo. O que eu posso fazer? Eu gosto. E também, então eu posso aproveitar essa febre que está tendo lá, e nós vamos promover torneios com crianças, adolescentes e jovens, com um propósito interessante, de tirar esses jovens da delinquência. Porque lá, pastor Guirra, você vê menino de 9, 10 anos,
com uma pistola aqui assim, maior do que ele, e assaltando. E quantos meninos desses não tirou a vida de outras pessoas, pais de famílias e todo, por causa de um celular, por causa de um relógio? Agora, se você declara que Jesus é o Cristo, ou dizer, esse Jesus é a sua salvação, e ensina essa criança, você ganhou, você conquistou para o reino, você fez o reino crescer. É um projeto que nós temos, e queremos já colocar em prática assim que nós cheguemos lá. Queremos promover isso. Vamos falar na prefeitura, vamos falar com quem seja, mas vamos colocar isso em prática, e vamos narrar esse jogo, desse pessoal lá, desses meninos. Não importa se o campo é de terra, não importa se o campo é gramado, não importa como seja, se é na rua, o importante é que nós levemos essa gente ao conhecimento pleno da verdade em Cristo Jesus. E todas as coisas que eu falei para vocês aqui, que a gente tinha projeto de fazer, muitos que estão aqui, escuta, meios, bom, Deus proverá, mas temos concluído muitos deles aqui, lá na Venezuela. Então eu quero que vocês orem por isso. Nós temos um projeto de trabalhar com indigente lá. Queremos trabalhar com eles. Queremos fazer um trabalho, mas um trabalho sério com eles, com os indigentes, ter um local aonde atender essa gente, onde ministrar, porque ali na Venezuela o que necessita é liberação, meus irmãos, libertação. Pessoas possuídas por entidades satânicas, coisas tremendas. Dificilmente um culto, ou onde você vai orar, não tem pessoas problemáticas ali. Agora, quem liberta o homem? É a beleza do pastor, é os olhos do pastor, é a igreja que ele está, suntuosa, é isso. Quem liberta o homem? É Jesus, meus amados. Mas se nós não levamos Jesus, não tem nada feito. Se acabou o evangelho, o que o comunismo quer? O comunismo quer tirar Jesus da igreja, tirar Deus da história, para que ele possa fluir. E mesmo assim é difícil, porque não se leva em conta a capacidade humana. O homem tem uma capacidade, mas é uma capacidade limitada. Meus amados, eu queria ter... É impressionante, eu vou estar, mas nós vamos conseguir recuperar isso. O pastor Samuel vai estar trazendo para vocês coisas novas da Venezuela. A minha esposa viajou para cá primeiro e me deixou lá. Eu não sou muito fanático do computador, né? Ela me deixou lá e eu fui pôr um antivírus no computador e eu instalei um vírus no computador. Ele comeu toda a memória do computador, tudo, como é que fala lá? Todos os arquivos, importância do computador, esse vírus comeu. Porque eu desliguei o computador e fui lá em Santa Helena buscar a ajuda lá. Quando eu voltei, o computador nem ligava. Eu liguei, levei ele para arrumar, o rapaz falou, olha, esse antivírus que você pôs aí é um vírus, comeu o negócio. Acabou com tudo. E as fotos estavam num pendrive, 2.500 fotos, de um ano para cá. Também o pendrive se perdeu, se extraviou. Pus outras fotos no pendrive e tal, vim para cá. O pendrive não prestou, pastor Cláudio. Que coisa impressionante. Mas nós temos aqui do Orkut, nós tiramos, fizemos uma montagem. E à noite nós vamos estar mostrando para vocês o que é que está acontecendo lá. Nós temos hoje, irmãos, a parte nós começamos uma construção lá, mas porque se nós não temos uma estrutura para poder administrar o que é que Deus tem nos dado, fica difícil. Nós não estamos para construir igreja, para construir aquelas coisas fantásticas. Não, nós estamos ali. Vamos construir um templo para o Senhor, um templo digno para o Senhor, mas para poder administrar tudo aquilo que Deus... Nós queremos construir no homem, construir na vida do homem.
Eu estive reunido com umas pessoas que trabalham com centro de recuperação, e todos eles falando sobre a formação de um cristiano, formação de um crente, formação de aquilo. Eu falei, olha, eu não, sinceramente, meu primeiro ponto de vista não é formar um crente dentro da casa de recuperação. Se eu conseguir formar um homem dentro da casa de recuperação, eu estou mais perto de conseguir formar nele um cristão. E não é certo? É certo ou errado? Então eu acredito, irmãos, nisso. E se vocês orarem, se vocês colocarem em prática o que o pastor ensinou aqui ontem à noite, eu acredito que nós vamos longe com isso. Eu acredito que essa igreja, ela pode ser uma igreja, ela não vai ser dependente sempre. Eu não quero que essa igreja seja dependente sempre. Eu quero que essa igreja seja exportadora de missionários mesmo. Mas eu quero que ela seja responsável mesmo. Porque a única coisa que eu pedi para o Senhor, se o Senhor levantar um povo aqui, eu quero que esse povo faça a diferença. Agora, não importa onde ele esteja, eu quero que esse povo se levante e faça a diferença. Até porque, expondo e demonstrando que convia que o Cristo padecesse. Ele padeceu por esses delinquentes mirins que estão lá, pelos adolescentes e também pelos jovens e adultos que estão ali, e por mim e por você. Eu gostaria que vocês, meus queridos, amassem a Venezuela, amassem a África, a Europa. Europa hoje é um dos lugares mais difíceis para se pegar. Ame a Europa, ame a África, ame a Oceania, ame a América do Sul, ame o seu país, ame a sua casa. É porque, meus amados, convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse Jesus, que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, é o Salvador. Jesus, amado, é o Deus homem. Mas Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade. E se você não pode ir lá, não pode fazer alguma coisa nesse sentido, não pode ir lá, você tem meios para fazer. A obra missionária necessita muito. E todos esses projetos que nós temos, isso vai chegar ao cabo se você colocar a mão no arado com a gente. E eu acredito que na outra oportunidade que a gente vier aqui, nós também podemos trazer muitas notícias boas, já resultado desse trabalho. Amém, meus queridos? Porque Deus tem pressa. Muito obrigado, que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Samuel. Amor em qualquer língua.